Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do Dr. Sérgio Thyssen, que ele é do Rio de Janeiro, cardiologista, físico e com um conhecimento muito grande na área do autismo, e vocês vão saber quem é essa criatura depois de ouvi-lo nesse bate-papo que nós fazemos aqui nesse momento. Eu quero agradecer, viu, Thyssen, a sua participação aqui conosco. E hoje nós vamos conversar sobre a ciência da vida e a medicina moderna, o que a medicina pode estar sendo hoje modificada e da maneira que ela está sendo conduzida pelo avanço da espiritualidade. Então, Sérgio, a palavra é sua. Muito bem, Aguinaldo. Muita alegria de poder estar contigo novamente. Já estivemos por aqui outras vezes. Então, o tema, de certa maneira, ele tem essa expressão, a ciência da vida após a morte. Então, é algo relativamente novo, no sentido de que o próprio conhecimento humano, ele vai se adiantando em questões que antes apenas algumas crenças, algumas filosofias trabalhavam. Então, por exemplo, no Espiritismo, nós temos os postulados espíritas e esses postulados incluem, por exemplo, a ideia da sobrevivência da alma após a morte, a ideia, portanto, complementar a esta primeira, que é a ideia da reencarnação. E essa ciência da vida após a morte, ela vem recebendo contribuições de colegas médicos e outros profissionais de saúde do mundo inteiro. E essa ciência da vida após a morte, ela se relaciona com um paradigma novo na própria medicina. E era exatamente o modelo que nós precisávamos, de tal forma que a medicina convencional, acadêmica, ela é algo que vem de milênios, desde o Egito, desde a Grécia, e especialmente nos últimos 100 anos a medicina ganhou avanços extraordinários em praticamente todas as áreas, todas as especialidades, mas dentro de uma visão mecanicista, materialista e cartesiana, portanto. Mas a mudança é exatamente nesse aspecto. Então, hoje, existe o nome do paradigma novo, que se chama religiosidade / espiritualidade. Essa é uma designação criada por colegas experientes nessa fronteira entre a medicina, como de um modo geral, e uma visão espiritualizada a respeito dela. Então, isso é um enorme progresso. Hoje, e já há uns 20, 25 anos, as melhores faculdades de medicina do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, do Canadá, têm disciplinas ligadas a isso, para que os alunos de graduação, para que os residentes, para que os pós-graduandos, de uma maneira geral, eles conheçam isso muito bem. Então, é um avanço que não é uma suposição, não é vamos dizer, algo para pensar no futuro, já é uma realidade no presente. E qual é o grande avanço ligado a isto? Uma visão melhor da realidade, uma visão melhor da medicina e das suas possibilidades quanto a ajudar os doentes, que é o seu objetivo fundamental. Então, uma visão de que o homem não é um corpo, o ser humano, ele é uma alma, ele é um espírito, ele tem uma história nessa vida, e na ciência da vida após a morte, ele também tem uma história pregressa, que tem a ver com o seu adoecimento de agora, sejam quanto às milhares de possibilidades de doenças físicas,
como também das centenas de possibilidades de transtornos mentais. Então há todo um encadeamento nisso. Mas não é só no sentido de nós entendermos de uma maneira melhor e definitiva, talvez, a realidade do adoecimento, dos pacientes, dos problemas os mais variados que, claro, se acompanham de sofrimento para cada um e sofrimento da família. Então, esse entendimento novo também traz modalidades, abordagens clínicas que envolvem mecanismos que procurem avaliar as origens desses sofrimentos através das mais diferentes síndromes, doenças, patologias que nós temos hoje neste mundo que, aliás, como dizem os espíritos, é um grande hospital de almas. Então, essa é uma perspectiva nova e que é algo que está sendo discutido para alunos de todas as etapas do processo de educação médica, de um modo geral, e hoje em dia, levando as experiências que os nossos grupos têm de como lidar com as causas espirituais de outras vidas em relação aos problemas médicos atuais, nós temos podido, por exemplo, isso já tem mais de 10 anos, levar os resultados, que são muito promissores, em alívio do sofrimento dos pacientes, para congressos mundiais de certas áreas, sobretudo na área da psiquiatria. De tal maneira que, às vezes, o paciente vem ao consultório, às vezes o paciente ele vem em função de uma atividade de acolhimento fraterno nas casas espíritas, nas quais nós temos vínculo, vamos dizer assim. E aí nós levamos caso a caso, abrindo os contextos individualmente, numa abordagem personalizada, individualizada, em que, além dessa questão de espiritualidade e religiosidade, tem a questão da humanização. De tal maneira que são coisas muito ligadas, não é? Nós precisamos no planeta todo de uma medicina mais, sobretudo, humanizada, para que na relação médico-paciente nós tenhamos muito mais cuidado, muito maior dedicação a essa relação, valorizando a pessoa do paciente e da sua família, de tal maneira que estas coisas depois ainda têm um outro ganho, que é você trabalhar com a espiritualidade, buscando algo que seja mais proveitoso para benefícios, alívio de sofrimento, processos curativos. Só para vocês terem uma ideia, eu comentei outro dia numa palestra e essa ideia dá para nós uma coisa concreta nas mãos. Existe um site de pesquisas, todas elas de qualidade, de tal maneira que para que essa pesquisa chegue a esse site, ela é avaliada, aceita, e esse lugar fica nos Estados Unidos, no NIH, National Institute of Health, e aí você entra dentro do NIH num lugar de busca de artigos científicos. Tudo que existe de melhor em medicina está lá, seja há 50 anos, seja de ontem. E aí são colegas, pesquisadores e grupos do Oriente, do Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, culturas diferentes. Muitos deles nada têm a ver com, por exemplo, doutrina espírita, mas são pessoas de diversas origens, crenças, que valorizam a espiritualidade, valorizam a religiosidade, seja religiões propriamente ditas ou não, porque uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade.
De tal maneira que os resultados são tão interessantes que isso está sendo compartilhado, por exemplo, através do NIH. Querem ver algo que é, de certo modo, surpreendente? Se eu puser a palavra prayer, de prece, de oração, como uma palavra de busca dentro do PubMed, eu tenho hoje 82 mil pesquisas, feitas por colegas de várias crenças ou sem qualquer uma delas, verificando a ligação possível e, claro, os benefícios que se pode alcançar quanto a resultados terapêuticos, benefícios para os pacientes, né, na medida em que você inclui a oração. Exemplo, prece intercessória em cirurgia cardíaca. Então você tem arquivo com pesquisa séria, separando dois grupos. Num grupo, ele vai receber a melhor cirurgia cardíaca daquela região. No outro grupo também. Mas qual é a diferença entre os dois grupos? Um deles recebe o benefício da prece intercessória, seja a partir de sinagogas, de igrejas protestantes, igrejas católicas, de tal maneira que não importa qual é a origem do benefício da oração. E quando você compara lá 2, 3 anos depois os resultados, você vê que há um benefício nítido quando o grupo dos pacientes operados recebeu as orações, as preces intercessórias. Por exemplo, a redução do tempo de internação pela cirurgia. Isso já é um benefício. De tal maneira que há algo, e é curioso, esse estudo é duplo cego. Ninguém sabe, ninguém da equipe, nem os pacientes, quem está recebendo, quem não está recebendo o benefício. Então ele é bem controladinho o estudo, para poder que nós tenhamos como buscar os resultados confiáveis. Não é? Então, a oração ela tem resultados interessantes. Por exemplo, há um arquivo que, na verdade, é uma pesquisa com 60 mil enfermeiras americanas. Todas elas, é um país imenso, todas elas com câncer, neoplasia envolvendo órgãos da mulher. Aquelas enfermeiras que frequentam um templo, uma igreja, um altar, duas vezes por semana, elas têm um resultado. Se elas frequentam uma vez, o resultado já é outro. Se elas não frequentam porque não creem, não têm essa tendência, né, isso é uma coisa muito pessoal, o resultado é outro. Mas quais são os diferentes resultados? Nos dois extremos, por exemplo, né, se vê um escalonamento. Aqueles que vão à igreja, que vão a um templo na sua fé, eles têm um prognóstico nitidamente melhor do que quem, por causa do ateísmo ou por alguma dificuldade para frequentar um grupo religioso, não é? Um templo, o resultado é ruim, é menos satisfatório do que no caso das outras pessoas. Então, são essas coisas que estão surgindo. Por quê? Porque colegas médicos do mundo inteiro, intuindo a possibilidade de algo que é universal. Para vocês terem uma ideia, 90% das pessoas, de um modo geral, no mundo todo, creem em Deus, creem num espírito superior, num Criador do universo, se sentem filhos de Deus, independente de frequentar um culto religioso qualquer. Então, há uma outra indicação do valor de tudo isso. Todos os pacientes, 2/3 dos pacientes, se sentem muito mais seguros, confortáveis, esperançados, quando o médico aborda espiritualidade, crença, fé, religião. André Luiz mesmo fala
que se os médicos orassem, né? Isso. Gubbio. Então, Gubbio disse isso. Se os médicos orassem, auxiliaria muito a ajuda dos benfeitores no resultado, do tratamento daquela pessoa. Nós entrevistamos aqui há algum tempo atrás uma criatura que falou sobre o campo vibratório, a presença dos espíritos numa sala cirúrgica. Então, se a gente entendesse quantos espíritos desencarnados, médicos, que estão na sala auxiliando a cirurgia, nós nem abriríamos a boca em respeito a esses espíritos que estão ali trabalhando para a recuperação daquela pessoa que está sendo cirurgiada. Mas, Sérgio, a gente sabe muito bem que hoje a grande patologia vamos dizer, a da mente. 80% dos pacientes são doentes psicossomáticos. Então, hoje a gente percebe no consultório que a gente tem que dar estrutura para aquela pessoa se curar. Quando perguntaram para o Freud se terapia curava, ele disse assim, bom, cura, meu filho. E o discípulo disse, mas como? Ele disse assim, quando o analisado sente o amor do terapeuta por ele, ele se cura. Então, como as doenças hoje, 80% são psicossomáticas e que o médico não cura, mas vai auxiliar, esse auxílio com amor ajuda bastante, né? Ajuda, porque isso denota uma relação médico-paciente melhor, quando há uma interação em que o terapeuta, seja da especialidade que for, ele cuida de uma maneira humana o seu paciente. É a tal da humanização. Mas, ao mesmo tempo, se ele entende sobre a ciência da vida após a morte, a ideia, por exemplo, de quem nós somos, de onde viemos, que mundo é este, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida humana na Terra, qual é a perspectiva para o futuro, quem somos nós entre nós. Hoje nós podemos ser pacientes e, ao mesmo tempo, amanhã podemos ser alguém que ajude a aliviar o sofrimento também pelas ciências ligadas à saúde. Então, assim, é uma coisa a se construir melhor dentro do trabalho médico. Hoje em dia, há muita correria, seja no serviço público, seja no serviço privado. Existem consultas, às vezes, de 10, 15 minutos. Existem, às vezes, colegas que nem interagem razoavelmente. Às vezes nem olha para o paciente. Nem olha, só olha para o bloquinho de notas ou, hoje em dia, mais modernamente, sai digitando aquilo que ouve, aquilo que acha mais válido. Tudo tem valor, tudo tem valor. Mas se existe um grande desafio e algo que essa mudança de paradigma pode ajudar, é na melhora da qualidade do atendimento dos colegas aos pacientes. Sérgio, uma coisa que eu acho bom você falar para nós, quando as doenças mentais, isso o André Luiz colocou, grande parte das doenças mentais tem envolvimento espiritual. Fala um pouquinho sobre isso. Muito bem. Aguinaldo, essa é uma experiência em função assim de que, porque meus pais eram espíritas, eu desde muito cedo pude conhecer os postulados espíritas que, aliás, se correlacionam com a ciência da vida após a morte. E sempre me interessei pela seara mediúnica, não como médium, mas como estudioso e, de certa maneira, coordenando grupos de trabalhos mediúnicos, sempre em benefício, tanto de contextos individuais, como de contextos coletivos, que é outra dimensão do trabalho mediúnico, que, umas vezes eu digo, mediunidade em tempos de transição. Mas, enfim, a ideia é o quanto assim nós constatamos, nós não tínhamos nenhuma ideia pré-concebida. A experiência nos mostrou isso. Não existem pessoas
com problemas de saúde mais relevantes, tanto no campo da saúde mental como no campo da saúde física, que não tenha também entidades vinculadas de formas um pouco diferentes, mas sempre com um nexo causal, no sentido de que não são quaisquer espíritos, não são quaisquer entidades, são espíritos iguais a nós, nossos companheiros de jornada, mas que viveram dificuldades em vidas anteriores, elas dificuldades causadas, originadas por aqueles que hoje são os mais variados pacientes do mundo. Nunca vimos um caso de um paciente, seja de uma depressão acentuada, de uma ansiedade generalizada, de TEA, de TDAH, seja de pânico, seja de bipolaridade, de toque, de dependência química, só para citar alguns exemplos, que esteja sozinho no contexto. Então, essa é uma abordagem que envolve ciência da vida após a morte, mediunidade, evangelho de Jesus, sobretudo à luz do Espiritismo, mas com a finalidade terapêutica. Então, os médiuns da equipe, das nossas equipes são algumas, não só no Brasil, mas também em outros lugares, nós viajamos muito por causa disso, que esses médiuns, muitos deles são médicos também. Algumas até foram minhas alunas na faculdade de medicina. E eu fui convidando porque nos procuraram, revelando que tinham uma sensibilidade a mais, né? E, na verdade, eram médiums, simplesmente. Ostensivos. E aí o que acontece? O mais interessante é que os contextos espirituais vividos no pretérito se relacionam perfeitamente ao sofrimento de cada paciente hoje. E o mais importante, porque não é uma reunião mediúnica para constatar, por curiosidade, as vivências antigas de qualquer um. Na verdade, é constatar para cuidar. E levar para a pessoa o entendimento para que ela também se cuide e se transforme, né? E também evite qualquer novo equívoco que comprometa a sua saúde no futuro. Então, é muito interessante, porque é uma medicina, Aguinaldo e amigos, que ela começa no sofrimento de alguém que busca ajuda de equipes capacitadas. Quando você cuida, você está levando a melhor medicina, que é baseada na fraternidade, na espiritualidade, no acolhimento, na solidariedade, no respeito ao passado e às circunstâncias da vida de todo mundo. Compaixão, empatia, solidariedade. Sim. E aí o que acontece? É uma medicina, porque o mundo espiritual da Terra, se nós temos 8 bilhões de encarnados, no mundo espiritual, vejam só, nós temos 14 bilhões de desencarnados. E grande parte dos que estão do outro lado da vida estão vivenciando muito sofrimento. Então, essa medicina, ela passa desse lado para o outro e retorna para cá. E beneficia o mundo todo, porque é uma questão até estudável pela mecânica quântica. Não é? A ideia do entrelaçamento, a ideia da psicosfera, quando você cuida de alguém em qualquer circunstância, você está fazendo bem para aquele alguém, para você e para a comunidade inteira, porque as coisas se repercutem, não é, no grande todo. Então, é uma medicina, porque lá do outro lado, como você lembrou, existem muitos colegas interessados no bem, na saúde, na recuperação, na libertação das pessoas do outro lado. Porque o mundo espiritual, na verdade, é o mundo de origem, é o mundo causal. Nós que estamos na matéria achamos que é o nosso. Nossa, não. Mas isso aqui é um estágio que todo mundo precisa repetir para buscar a determinada evolução. E aí o que acontece? Os pacientes, quando você cuida dos comprometidos em sofrimento do outro lado,
o paciente daqui se alivia. Melhora. E às vezes é uma coisa evidente, no dia seguinte, no mês seguinte. E são esses resultados que nós temos levado aos congressos mundiais de psiquiatria, que há mais de 10 anos sempre aceitaram quando nós levávamos a pesquisa para o comitê científico. Os melhores do mundo, 2014 em Madrid, 2019 em Lisboa, 2023 em Viena, na Áustria. Agora, em outubro, nós vamos ter o último novo Congresso Mundial em Praga, na República Tcheca. E os dois papers, as duas pesquisas, o comitê aceitou, agora é questão de ir lá e apresentar. Em geral, como de Lisboa, 6.000 colegas da psiquiatria, de 80 países. Aceitando já o envolvimento da espiritualidade em nossas vidas. É como se o comitê científico, traduzindo uma ideia da psiquiatria mundial, entendesse que é preciso algo novo. Porque a psiquiatria de hoje é linda, dependendo da formação e do trabalho de cada colega, mas ela é medicamentosa, farmacológica. Tem depressão e muito excesso de antidepressivo remédio também tem. Porque o médico, na verdade, ele não tem muito o que fazer, porque ele desconhece as verdadeiras origens. Acha que é algum neurotransmissor, alguma alteração do sistema límbico. Elas existem, mas elas não são as causas. Elas também são consequência. Então, essa visão, ela era necessária. Eu até brinco dizendo que ela demorou muito para vir. Não é? Mas agora que está chegando, tem a ver com paradigma novo, mas se existe uma medicina com noções, estudos sobre religiosidade / espiritualidade, aqueles que conhecem a doutrina espírita, aqueles que já têm vivência nas atividades espíritas de um modo geral, têm algo além. Às vezes eu digo, olha, uma coisa é medicina com espiritualidade, outra coisa é a medicina espírita. E aí vem o binômio, como eu gosto de dizer. Essa medicina espírita, que tem a ver com algo que eu também partilhei com vocês, a ideia de que medicina doença é efeito, doença, transtorno é legado. É consequência de algo. E como os médicos não têm acesso às origens, os médiuns têm. Então você precisa, é válido compor equipes bem capacitadas para entrar nesses aspectos. E você entrando, os benefícios são evidentes. Então é importante lembrar o valor dessas coisas. Então qual é o binômio? O binômio é mais ou menos assim: reuniões mediúnicas sérias, equipes capacitadas para abrir, como eu digo, caso a caso, com nome completo, idade, endereço e, às vezes, uma fotografia, e quando são crianças com TEA, por exemplo, um vídeo durante um momento de indisposição, de sintomas, de sofrimento que a mãe ou o pai nos enviam. E a ideia é de que é nessa reunião que as coisas serão verificadas e tratadas. E o segundo aspecto, também o Espiritismo se dedica, é o magnetismo, é a fluidoterapia espírita, é o passe, é a água fluidificada. Para alguns até a pomada do vovô Pedro. Vovô Pedro é Mesmer, o pai desse magnetismo mesmeriano. Não é bem o magnetismo dos ímãs, das radiações eletromagnéticas, mas é um magnetismo que ele começou a trabalhar e foi gerando seus seguidores franceses. E o próprio Allan Kardec era um deles. Enfim, essa é uma outra ideia. Então, nós temos aí toda uma perspectiva. Reunião mediúnica séria e o passe
para a criança, o adulto, o jovem, o idoso, ele vem ao grupo de tratamento ou o grupo vai. Nós estamos vendo e praticando a ida aos hospitais, nas santas casas, nos hospitais públicos, nos hospitais privados, exatamente para que tenhamos para todos esse acesso. E não apenas aqueles que, por uma questão de crença, queiram visitar o centro espírita. Não vou deixar de comentar que essa é uma parte do paradigma, é uma parte do benefício da medicina espírita, mas tem o Evangelho de Jesus, a evangelização de nós mesmos, o conhecimento do que é bom, do que não é, do que nos é permitido, não há uma ideia. Tudo nos é permitido, Paulo, mas nem tudo nos convém. Então nós precisamos de autoeducação e propor essa educação para todos, desde que as pessoas desejem conhecer, porque é uma ciência, Aguinaldo, é uma ciência envolvendo fé, envolvendo amorosidade, respeito à vida alheia e, como você falou, solidariedade, compaixão, empatia e essas coisas todas nós começamos a entender melhor estudando as lições de Jesus para a cristandade. Ô Sérgio, eu gostaria de continuar conversando com você aí ao longo do dia, mas o tempo nos cobra. Eu quero agradecer muito a sua participação, que volte sempre a Rio Preto e venha estar aqui conosco nesse Papo do Bem. Finalizando nosso programa, quero convidá-los para estarem conosco na semana que vem para mais um outro Papo do Bem, logicamente trazendo informações tão importantes para o nosso enriquecimento espiritual.